Botafogo emitiu uma nota se pronunciando sobre essa briga entre o Textor e a Eagle. Para quem não entende, você de casa que está por fora, o John Textor criou a Eagle. A Eagle é uma empresa, né, que tem alguns clubes. Um deles é o Botafogo. Aí em 2022 o John, né, o dono da Eagle, decidiu comprar parte do Lyon, que é um time lá da França, e para conseguir comprar ele pegou 425 milhões de dólares emprestado com um fundo de investimentos que chama Ares, com a Michelle Kang, que hoje é a presidente do Lyon, e com o Iconic Sports. Então, esses três emprestaram dinheiro para o John conseguir comprar o Lyon. Nessa operação toda, o John deu como garantia da Eagle 40% das ações da Eagle. E isso, dentro desses 40%, inclui todas as ações SAF do Botafogo e também do Molenbeek, que é um outro clube do John. E aí o Lyon teve um rebaixamento administrativo. Isso tudo minou muito a relação do John com os outros acionistas da Eagle, que o principal deles é a Ares, né, que é o fundo de investimento, além dos outros dois que eu já citei. E aí o que aconteceu? Essa relação foi minada por conta desse rebaixamento administrativo do Lyon. O Lyon já voltou para a Série A novamente. Tudo era um problema realmente financeiro e de burocracia. E aí eles decidiram afastar o John da Lyon e a Michelle assumiu a presidência do Lyon. Há 3 semanas a empresa sugeriu, a empresa Eagle, que era do John e agora ele tem outros acionistas, investidores juntos, que o John recomprasse as próprias ações do Botafogo, que elas estão lá presas no fundo de investimento. Lembra que ele colocou como garantia para pegar o dinheiro emprestado? Elas estão presas. Mas para isso, para o John conseguir recomprar o Botafogo, ele teria que se desvincular do Botafogo, aí a venda ser concretizada, né, até que fosse concretizada, e depois disso tudo, para não ter um conflito de interesse, assumir o Botafogo de novo. Só que aí o Botafogo, o Social e Olímpico, o clube Botafogo, impediu, com medo de que tirar o John e depois colocar, que eles colocassem um outro representante e não conseguisse colocar o John Textor de novo, porque todo mundo sabe que o Botafogo, o clube, a SAF, os funcionários, o Social e Olímpico, que ainda tem 10% do Botafogo, estão ao lado do John Textor. A Eagle não é contra vender o Botafogo, mas manifestou que não vai fazer se o Textor não sair para essa negociação acontecer e depois assumir. E também já se manifestou dizendo que o melhor caminho seria um novo investidor comprar o Botafogo, ou seja, o Botafogo ter um novo dono, ser vendido novamente, ter um novo dono. A Eagle Futebol entrou com uma ação na Justiça do Rio contra o Textor para impedir qualquer ação da SAF. O que o Textor tentou fazer, Pedrosa? Abriu uma conta lá na Ilha Caimã, né? Eagle Caimã. Na Eagle Caimã, e com essa conta ele consegue ver e, eu compro o Botafogo, e ele não perde o Botafogo, tá? Porque a Eagle ele já realmente tá vendo que tá bem distante dele. Sim. E aí os acionistas da empresa não querem que ele faça esse movimento e argumentam que o americano cometeu diversas medidas ilícitas nesse comando do clube nas últimas 2 semanas para tentar fazer esse manejo para conseguir recomprar o Botafogo. O Botafogo, por sua vez, cobra empréstimos feitos ao Lyon, da França, que está em grave crise financeira por lá. E aí nota o que o Botafogo disse, que infelizmente medidas adotadas por órgãos reguladores lá na França comprometeram o funcionamento dessa integração, resultando na interrupção dos acordos de cash pooling, que é como se fosse um fluxo de caixa entre empresas que são uma família, vamos dizer assim. E esse fluxo de caixa estava sendo benéfico para todas as partes, para o Botafogo e para o Lyon. Diante desse cenário todo, tornou-se necessário formalizar, disse o Botafogo na nota, por vias legais, que o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades aponta a necessidade de reembolso à SAF do Botafogo por valores anteriormente emprestados ao Lyon. E, por fim, a SAF Botafogo disse que reforça que qualquer eventual negociação envolvendo a venda da participação majoritária da sociedade do Botafogo, seja conduzida por John Textor ou por terceiros, deverá ser necessariamente passar por um processo de diálogo e negociação amigável com o John Textor.